eu quero ainda pontuar nesses profetas, né, na grandeza profética, algumas ênfases em dois profetas. Preste atenção, o caso de Ezequiel e Daniel, né? Ezequiel foi o grande profeta do exílio. É isso que você, quando ler... Por que eu aponto isso? Para você estudar Ezequiel pensando nisso. Por quê? Porque ele entregou mensagens de calamidade e também de consolação. Em que época? Olha, 592 a.C. e 570 a.C. É este homem que vai falar do Vale dos Ossos Secos. É este profeta que vai falar da realidade do Espírito vindo para restaurar o povo. Ele fora levado ao cativeiro babilônico na segunda onda de deportação, lá por volta de 598 a.C. Logo depois ele começa a profetizar lá. Então ele passa o resto da vida entre os exilados, junto ao rio Quebar. Ele profetiza dentro do exílio. Então, quando você vai ler um profeta, você tem que saber onde ele está, de onde ele fala, por que ele fala o que fala. E este homem busca uma intimidade com Deus para falar do Espírito de Deus em tempos de calamidade. Aí você tem Daniel. Daniel está onde? Também está no exílio, né? E o tema em si do livro de Daniel é a relação entre o domínio sobre o mundo e o senhorio de Deus. Quem é que está no domínio? E ele, no meio da calamidade, do domínio do homem, ele consegue não trair. Ele não é vencido pela ideologia. Ele vive uma contracultura com sabedoria. Ele vive contra o poder da Babilônia. É um exemplo para os jovens hoje. Viver no mundo contemporâneo com um paradigma do céu e não com um paradigma da Babilônia. E o que mais impressiona, ele não é excluído, ele é incluído tal que ele se torna o mais brilhante de todos eles. Ele se torna um mentor dos maiores do mundo. E ele o faz porque ele está sob o domínio do senhorio de Deus. Eu posso dizer para você que a minha infância de fé, Daniel foi o meu herói. Eu posso dizer para os meus netos hoje que os meus heróis não são aqueles fabricados pela televisão. Meus heróis foram criados pela palavra de Deus e um dos meus heróis era Daniel. Porque ele me leva a pensar no senhorio de Deus na atualidade. O senhorio de Deus no mundo contemporâneo. E assim, eu quero dar um passo para o que a gente chama de profetas menores, né? Não porque eles eram menores, não, gente. Os livros que eram menores, certo? Os livros dos profetas menores são chamados assim por causa da brevidade relativa, né, do texto em relação a Isaías, Jeremias e Ezequiel. E não porque sejam menos importantes teologicamente. Eles são tão teológicos quanto os outros. E é interessante que há 12 livros, né? Esse 12 sempre aparece, né, gente? Que compõem os profetas, né, menores, chamados menores. Eles variam em data entre os séculos, né? Mais ou menos do século VIII ao século V a.C. Esse período todo aparecem homens como Oséias, lembra de Oséias? Amós, né? E Miqueias, que viveram no século VIII a.C. Depois deles apareceram um que eu gosto muito, que é Naum, Joel, Jonas, Abacuque e Sofonias. E ele já vem no século seguinte, século VII a.C. Aí você tem Obadias, Ageu, Zacarias e o último, Malaquias.
já no século VI e V antes de Cristo. Aí vem o silêncio. Esses 400 anos, no período interbíblico, né? Tem Jonas, que ninguém sabe exatamente quando foi, é uma data totalmente incerta para os estudiosos. Saber isso daí é bom para você, porque você tem um resumo desta realidade do encontro, até dos paradoxos deles, em termos de tempo, em termos de vida, em termos de estrada de existência, né? E qual o centro da mensagem que flui, que brota através deles. Eu quero convidá-lo a ler, a mergulhar, a estudar, a pesquisar, a dizer: uau, eu quero mais da Bíblia na minha mente, na minha vida e no meu coração. Se eu pudesse, eu faria um estudo de um, por várias horas, para a gente mergulhar nas maravilhas de Deus no Antigo Testamento. Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é bom saber disso? Vamos continuar.